Eu sou a doutora Luciana Pricoli Vilela, médica geriatra, e eu gostaria de fazer algumas atualizações sobre a questão da pandemia do coronavírus, agora declarada oficialmente pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Essa era uma declaração que nós, profissionais de saúde, já esperávamos que ia ser feita, faltavam alguns dias apenas, e pronto, já sabemos que se trata de uma pandemia, ou seja, uma infecção que está disseminada pelo mundo inteiro. Ainda assim é importante a gente não se deixar levar também pelo clima de histeria, essa sim, a pandemia da histeria, que foi motivo de um vídeo que eu fiz há alguns dias. Agora eu gostaria de fazer algumas atualizações sobre o que nós temos de informações. Inclusive, eu vou mencionar algumas informações que eu tenho de profissionais de saúde e de pessoas, contatos meus que moram em alguns países da Europa. Eu morei durante alguns anos na Itália, portanto tenho também várias informações diretas de lá. O que está acontecendo na Itália? A Itália foi um país cuja infecção pelo coronavírus se disseminou muito rapidamente. E hoje, nessa última semana, o governo italiano precisou fechar as suas fronteiras e não só isso, fechar toda a circulação, impedir a circulação dos cidadãos, a não ser com motivos graves, motivos importantes, para que todas as pessoas fiquem reclusas em suas casas na tentativa de conter a disseminação do vírus. Porque o que está acontecendo? Volto a repetir as informações dadas no vídeo anterior de que o coronavírus, para a imensa maioria das pessoas, causa um resfriado leve. Cerca de 80% dos casos vão ter infecção respiratória leve. Agora, os outros 20% vão ter manifestações um pouco mais intensas. E especialmente os idosos, por isso que eu como geriatra me preocupo com isso, especialmente os idosos são aqueles que têm maior suscetibilidade a terem quadros mais graves. Estão sendo feitos vários estudos de quais são as doenças associadas que podem piorar a evolução da doença. Uma delas, por exemplo, é a hipertensão arterial, que é um problema extremamente comum. Boa parte dos idosos tem hipertensão arterial. Ainda não se sabe qual é essa relação, mas hipertensão arterial, diabetes, doenças pulmonares e outras doenças crônicas sistêmicas são fatores de risco para que os idosos tenham uma infecção mais grave. Então, diante disso, o que é que está acontecendo no Brasil? O Brasil agora já tem diversos casos de coronavírus. O número de casos só tende a aumentar, porque agora nós temos contaminação interna, ou seja, contaminação não de pessoas que viajaram para o exterior, mas pessoas que voltaram do exterior já estão começando a contaminar o resto dos cidadãos, e portanto nós vamos viver o que lá na Itália estão chamando de tsunami, é um tsunami na área da saúde. Realmente essa onda de infecções está vindo para o Brasil. Aqui no Brasil nós não sabemos exatamente como o vírus vai se comportar, porque a maior parte ou seja, a epidemia forte mesmo está acontecendo nos países de inverno rigoroso. Ou seja, além do frio, as pessoas nesses países, como eu disse, eu morei lá, têm o hábito de viverem em ambientes com pouca circulação de ar, por causa do frio, para manter a calefação. Aqui no Brasil nós não temos essa realidade. Nossos ambientes são mais ventilados, nosso clima é bastante diferente, mas nós sabemos que ainda assim nós temos taxas altas de infecções respiratórias todos os anos, especialmente no nosso inverno, e o nosso inverno está a caminho. Então o que nós estamos prevendo, o que a boa parte dos médicos, sanitaristas e que o governo federal tem previsto, é que nós vamos viver nos próximos meses uma epidemia intensa aqui. Mas volto a insistir, não é caso de pânico, não é caso de estocar comida, não é caso de estocar máscara, álcool gel, nada disso. O que nós precisamos ter é responsabilidade. Porque se a maior parte dos jovens, dos adultos jovens e jovens que contraem a doença têm infecções leves, eles têm que ter a responsabilidade de não transmitir essa infecção para outras pessoas de modo a contaminar pessoas que estejam com uma saúde vulnerável, especialmente com os idosos. Então, se você está resfriado e você esteve em contato com pessoas com coronavírus ou contato com pessoas que viajaram, ou se você mesmo viajou, tenha a responsabilidade.
procure fazer o teste para saber se você está com o coronavírus. E se você tiver alta suspeita ou se for um caso confirmado, você precisa fazer a sua quarentena, que é fazer o possível para não contaminar outras pessoas. Ficar 2 semanas, a quarentena que tem sido orientada para o Covid-19 é essa, de 14 dias, com o mínimo possível de contatos com amigos, com familiares e com profissionais. Então, tente trabalhar de casa, negocie os escritórios, as grandes empresas estão com essa política também. Se você é autônomo ou tem problemas profissionais para ficar recluso, você precisa comunicar isso de qualquer forma, porque você tem que assumir a responsabilidade para tentar conter a disseminação do vírus. As pessoas doentes, essas sim, devem usar máscaras, especialmente quando elas saem em público, quando elas têm que sair na rua. Usem máscaras. Sempre aquelas recomendações para quem tem infecções respiratórias, volto a insistir, que é a de tossir com lenço, espirrar com lenço, ou se não tiver o lenço, usar o braço, usar a manga da roupa, para que a gente não dissemine vírus pelo ar. Lavar sempre as mãos. E lavagem das mãos, ela tem sentido. Depois eu posso fazer um vídeo de como que se lava as mãos, mas a lavagem de mãos adequada tem que englobar toda a mão e ela deve levar cerca de 30 segundos, de 20 a 30 segundos. Uma dica, você pode cantar parabéns para você 2 vezes, que dá mais ou menos o tempo de lavagem mínima de mãos. Usando água e sabão. Pode ser também usando álcool gel, que é um pouco mais rápido, 20 segundos costuma ser o suficiente. Então, lavagem das mãos, proteção contra espirros e tosse, e para todo mundo que tiver com sintomas respiratórios. Se você tiver contato ou você for uma pessoa com coronavírus, com a infecção por coronavírus, tenha a responsabilidade para evitar a contaminação de outras pessoas. Comunique os seus contatos. E, por fim, aos profissionais de saúde, nós vamos precisar ter um cuidado extremado. E aqueles que cuidarem diretamente de pessoas contaminadas com coronavírus vão precisar tomar cuidados especiais, inclusive usando aquela roupa tipo escafandro, que é o que nós temos visto que os chineses e os italianos têm usado. Máscara, óculos de proteção contra gotículas e toda a roupa. Mesmo assim, nós sabemos que a taxa de infecção dos profissionais que cuidam diretamente de pacientes com infecções graves, a transmissão tem sido alta. Portanto, não é exagero usar toda aquela proteção. E por fim, quem é que precisa procurar o atendimento médico? Porque aquelas pessoas que estiverem contaminadas, que estiverem resfriadas, se estiverem com uma infecção leve, devem evitar sair de casa e devem evitar ir aos serviços de saúde. Para quê? Para a gente não sobrecarregar os serviços de saúde e também para a gente não aumentar a transmissão. Quem deve procurar ajuda médica são as pessoas que estão com bastante sintomas, febre, tosse muito produtiva e que começam a ter dificuldade para respirar, falta de ar, começam a ficar ofegantes, começam a ter dificuldades para fazer coisas que antes faziam com tranquilidade. Essas pessoas podem estar evoluindo para uma pneumonia, que é uma situação mais séria e que precisa sim de tratamento direto. Por que eu digo tudo isso? Porque os países que estão vivendo com a epidemia muito intensa estão com falta de leitos, tanto em hospitais normais quanto de unidades de terapia intensiva. Então, o grande problema da transmissão para muitas pessoas é exatamente esse. A falta de leitos, a falta de suporte sanitário suficiente para dar conta de uma onda de infecções novas. Depois que tudo isso passar, que essa onda passar, provavelmente esse vírus vai entrar no nosso hall de possibilidades de infecções e já não causará tantos problemas. Mas nas próximas semanas, nos próximos meses, nós precisamos ter serenidade e prudência. Conforme houver mais atualizações sobre a epidemia do coronavírus, eu vou fazer novos vídeos. Se você tem interesse
Esse canal é para os meus pacientes, para os amigos, familiares e conhecidos, e para todos que tiverem interesse. Inscreva-se no canal e você vai receber diretamente os próximos vídeos. E a gente não pode esquecer que nunca é tarde para melhorar.